Oi, eu sou o Drauvi, e pelos últimos anos eu venho criando minha própria série animada, chamada Postergados de Lonord, uma série de fantasia medieval, cheio de aventura, ação e mistérios. E como toda boa série animada, eu decidi criar uma linguagem própria, usada para escrever códigos e feitiços nos episódios. Toda série faz isso, não é? Para começar, vamos falar sobre o motivo de eu querer incluir toda uma linguagem própria nesse universo. Ou melhor, os inúmeros motivos. Primeiramente, essa é uma série de fantasia, e linguagens únicas e diferentes uma das outras, sejam elas faladas, escritas ou sinalizadas, ajudam a manter a ideia de que esse é um mundo enorme e cheio de coisas a serem descobertas. Além de adicionar uma camada de mistério na série, como qual povo criou essa escrita, o que cada símbolo significa, quais personagens a entendem e quais não entendem. E também, como é uma escrita em códigos, incentiva a comunidade a se unir para tentar desvendar o que eles significam. E finalmente, tem um motivo mais importante e relevante, que é o fato que é legal e da hora, e eu queria colocar isso porque eu acho legal. Agora que já sabemos o porquê eu decidi fazer essa escrita própria, vamos falar sobre o processo que eu usei para criá-la. Eu poderia ter ido com algo futurista ou alienígena, mas obviamente não teria combinado nada com a série, que é um dark fantasy medieval. E o que é a linguagem mais comum nesse tipo de história? Runas! Runas antigas cavadas em pedra, por uma civilização esquecida há centenas de anos. É a coisa perfeita para o mundo de Lonord. Então, com isso decidido, eu nomeei essa escrita Linguagem Rúnica, muito criativo eu sei, e passei para desenhar e fazer os designs das runas. Mas isso acabou demorando muito tempo. Cada vez que eu terminava algumas runas, eu achava o resultado ruim e recomeçava. E foi assim por meses, desenhando e redesenhando até eu conseguir algo que eu ficava satisfeito. Até que finalmente eu decidi que tentar fazer as runas desse jeito não estava funcionando. E isso era porque eu tinha pulado algo bem importante no design, que era o modo como essa linguagem de fato funcionava. Do jeito que eu estava fazendo, cada runa significava uma palavra em específico, o que era algo extremamente limitado, que levava muito tempo e que perdia bastante consistência no estilo e formato de uma runa para outra. Então, eu voltei para o início e comecei a repensar tudo. Eu sabia que eu queria que as runas fossem simples, símbolos e formatos fáceis de se desenhar e de se lembrar. Eu peguei várias e várias referências de runas de todos os cantos e culturas que eu encontrei, para ter o máximo de conhecimento sobre os designs de cada uma. E obviamente, eu também queria que ficasse esteticamente agradável. E depois de muito tempo de desenvolvimento e consideração, eu finalmente consegui criar o sistema perfeito. Antes de continuar, lembre de deixar o like no vídeo e comentar o que você está achando até agora. Mas sem mais enrolação, eu já falei sobre o processo de criação das runas, mas agora é o momento de falar sobre como elas funcionam de fato, e como você pode aprender a escrever com elas. Essas 28 runas são a base do sistema. Cada uma representa uma ou mais palavras importantes na linguagem, e com elas é possível formar qualquer palavra. Mas Drauvi, como você vai fazer isso só com 28 símbolos? Isso eu explico, meu caro Eden. Apesar de cada símbolo sozinho poder representar uma palavra, ao combinar um símbolo com o outro, você consegue formar o que você quiser. Por exemplo, se a gente pegar o símbolo para elemento e combinar ele com o símbolo de calor, a gente tem fogo. Se a gente trocar o símbolo de calor pelo de frio, a gente consegue gelo. E se a gente pegar essa runa e adicionar o símbolo de alto, nós temos um elemento frio que vem do alto, ou seja, água. Pegando o símbolo do corpo e colocando o símbolo de emoção no centro, temos a parte do corpo que representa as emoções, ou seja, o coração. O símbolo de dia e noite juntos representam o céu. Conexão com o ser representa a amizade. Criação de um corpo representa a proteção. E assim por diante. Cada combinação tem um significado, e às vezes mais de um. Mais símbolos podem ser adicionados para mudar ou especificar a palavra em questão. E com esse sistema, todo um dicionário pode ser criado. E afinal, para que isso vai ser usado na série? Bom, existe todo um sistema de feitiçaria em Lonord, que é ativado justamente por essas runas. Ter regras estabelecidas e consistentes sobre esses símbolos, usados nesse algo que já está presente na série e vai se tornar mais ainda, é algo longe de ser ruim, e além de tudo que já foi mencionado antes. Além de que se você acompanha meus vídeos, como o Diário de Lonord, você vai perceber que essas runas estão em todo lugar. Então ter uma ideia de como ler elas também não deve ser muito ruim para vocês.
E para finalizar, eu gostaria de dizer que, se você estiver criando uma série animada, jogo, livro ou qualquer coisa que possa possuir uma linguagem própria, como essa que eu mostrei aqui, eu peço que você seja criativo com ela. Muitas dessas linguagens fantasiosas são simplesmente um alfabeto, com as letras sendo substituídas por outros símbolos. E como eu espero ter mostrado nesse vídeo, criar algo que é único e que tem identidade tem um resultado bem melhor do que fazer o padrão. E se você se interessou por esse universo, considere assistir aos episódios de Postergados que já estão disponíveis completo no meu canal. E também se inscrevam e ativem as notificações para não perderem mais vídeos como esse. Enfim, eu sou o Drauvi e por hoje é só. Tchau!